No caminho de volta para casa, depois de buscar minha neta na escola, a menina de 7 anos apertou minha mão com força. Vovó, rápido, precisamos ir ao banheiro. Ela me puxou em direção a uma cabine e trancou a porta. Perguntei baixinho, o que está acontecendo? Ela sussurrou, shh, não diga nada. Olha, vovó. Então ela se abaixou e espiou pelo vão embaixo da porta. Segui seu olhar, paralisada de pavor. Mas antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos ver até onde essa história chegou. Ao pôr do sol em Miami, minha neta Chloe, de 7 anos, e eu estávamos voltando da escola para casa. Eu havia lhe dado um pirulito de cereja, vermelho como as flores de buganvília, no parque. Chloe o lambia feliz, seu sorriso inocente aquecendo meu coração. Mas, ao passarmos por um beco que levava a South Beach, tudo mudou. Chloe parou abruptamente. O pirulito escorregou de sua mão, derretendo e virando uma mancha escarlate na calçada. Preocupada, me abaixei e perguntei, Chloe, o que foi, querida? Me conta. Ela não respondeu. Seus olhos arregalados fitavam algo invisível atrás de mim. Seu rosto empalideceu, os lábios se comprimiram, e antes que eu pudesse entender a situação, ela agarrou minha mão com força, suas unhas minúsculas cravando nela. Vovó, rápido! Sua voz tremia, quase implorando. Não havia tempo para mais perguntas, pois Chloe me puxou para a frente. A força de uma criança de 7 anos, apavorada, era impressionante. Tropecei para acompanhá-la, com o coração acelerado. Atravessamos a rua movimentada, o trânsito se tornando um ruído abafado em minha mente. Chloe me levou a um banheiro público próximo, passando pelas cabines habituais. Ela correu até o final, onde uma porta antiga dava para um depósito de materiais de limpeza. O clique seco da tranca soou agudo. Lá dentro, o espaço era estreito, nossa respiração ruidosa na escuridão confinada. O cheiro de produtos químicos ardia no meu nariz e sombras nos envolviam, exceto por uma fina linha de luz sob a porta. Chloe estremeceu contra mim, seu pequeno corpo buscando segurança. Ela cobriu a boca, abafando soluços baixos. Eu a abracei forte, sentindo seu coração bater forte contra o meu. Chloe, o que foi? Conta, querida, sussurrei, tentando manter a voz calma, embora uma estranha e crescente sensação de desconforto apertasse meu peito. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, apontou. Sim, olha, vovó, sua voz era um fio frágil, trêmula, como se falar mais alto pudesse invocar algo terrível. Agachei-me e espiei pela fresta. A princípio, tudo o que vi foi o chão sujo e sombras borradas, mas então um par de saltos altos vermelhos brilhantes apareceu, como 2 cerejas reluzentes contra o cinza. Eles se moviam lentamente, passo a passo, deliberados e precisos. O som dos saltos, crá, clique, clique, ecoava pelo chão, cada batida como um martelo contra meu peito. Meu coração disparou tão violentamente que temi que Chloe pudesse senti-lo. Reconheci aqueles sapatos. Eram os de Lucy, minha nora, o mesmo par que ela usara na festa de aniversário de Charles na semana passada. Chloe enterrou o rosto no meu colo, seu pequeno corpo rígido como um pássaro preso. Através da fresta, observei os sapatos pararem na primeira cabine. Um baque surdo soou quando a porta se abriu. Outro, quando se fechou. Depois, ela passou para a segunda, depois para a terceira. Os baques continuaram, rítmicos e frios. Ela estava procurando, como uma caçadora à procura de sua presa. Meu peito apertou. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas o olhar aterrorizado de Chloe e a visão daqueles saltos vermelhos deixavam claro que não era um acidente. Então, uma voz, doce, porém arrepiante, chegou até nós. Chloe, querida, você está aí? Era Lucy. Eu já tinha ouvido aquela voz inúmeras vezes, chamando Chloe para jantar,
rindo com os clientes na padaria, falando baixinho com Charles. Chloe se encolheu em meus braços, me abraçando como se pudesse desaparecer em mim. Acariciei seus cabelos, tentando acalmá-la, embora minhas próprias mãos tremessem. Os passos se aproximaram, parando bem em frente ao nosso esconderijo. A sombra dos saltos se estendia pela fina linha de luz sob a porta, o único fio que nos conectava ao mundo exterior. Prendi a respiração, com os pulmões apertados. Os passos pararam. Silêncio. Um silêncio pesado e sufocante, como se o próprio ar estivesse congelado, à espera de uma explosão. Então, um telefone tocou, quebrando a quietude. Ouvi Lucy resmungar. Irritada, os saltos clicaram novamente enquanto ela se afastava em direção à saída. O som foi diminuindo até desaparecer. Mesmo assim, não me atrevi a respirar fundo, receosa de uma armadilha. Chloe se agarrou a mim, seu pequeno corpo tremendo. E em meio a esse tremor, minha mente vagou de volta aos dias em que tudo começou. Sou Elizabeth Miller, tenho 62 anos e sou viúva. Moro em Miami, onde as ondas sussurram na costa e o aroma de pão torrado marca o ritmo da vida. A padaria do Seaside Sweets, escondida no bairro Art Deco, não é apenas meu local de trabalho, é o lar do meu coração. Todas as manhãs, antes do sol nascer, levanto-me, com as mãos ásperas de farinha e anos, e começo a sovar e assar croissants e bagels frescos. Esta padaria é tudo o que tenho. Foi onde criei meu único filho, Charles, sozinha. Depois que meu marido faleceu em uma tempestade no mar, há quase 30 anos, Charles sempre foi quieto e gentil. Desde pequeno, ele corria pela padaria, ajudando-me a limpar as mesas, arrumar o pão nas prateleiras ou carregar pesados sacos de farinha. Ele era diferente dos outros meninos de Miami, que preferiam a praia, as risadas altas e o refrigerante. Charles ficava na padaria, lendo ou mexendo no forno antigo. E então, Lucy Smith chegou, como uma brisa fresca em nossas vidas. Ela era uma cliente assídua, uma jovem arquiteta que havia se mudado de Atlanta. Lucy sempre entrava com um sorriso, seus cabelos negros e brilhantes presos em um rabo de cavalo alto, os olhos cintilando como a luz do sol no mar. Senhora Miller, seu pão é o melhor da cidade, dizia ela com uma voz doce como mel. Eu sorria, dizendo que ela exagerava, mas por dentro suas palavras me confortavam. Lucy tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas, valorizadas, e notei que seus olhos brilhavam ainda mais quando ela falava com Charles. Charles, que sempre fora reservado, começou a mudar. Ele ria mais e fazia a barba com cuidado nos dias em que sabia que Lucy apareceria. Eu o vi ajeitando a camisa no espelho e soube que seu coração havia despertado. Um ano depois, eles se casaram. O casamento foi na praia, simples, mas acolhedor. Eu estava lá, em meio ao som das ondas e das risadas, lágrimas caindo silenciosamente. Não de tristeza, mas de alegria. Pensei que, finalmente, Charles havia encontrado sua alma gêmea e nossa pequena família estava completa. Lucy trouxe Chloe, sua filha de 7 anos de um casamento anterior. O pai dela, Jason, havia morrido em um acidente. Ela mencionou isso apenas uma vez e eu nunca insisti no assunto. Chloe era uma criança linda, com olhos grandes e redondos e cabelos levemente cacheados. Na primeira vez que me viu, ela me entregou um desenho de uma flor de aélia vermelha. "Isso é para você, vovó", murmurou com as bochechas coradas. Meu coração se derreteu. A partir daquele momento, eu a amei como se fosse minha própria neta, sempre carregando um pequeno croissant no bolso para fazê-la sorrir. No início, nossa vida parecia um sonho. Lucy era uma esposa, não perfeita, mas amada. Ela cozinhava refeições deliciosas. O aroma da torta de peru caseira pairava pelo apartamento acima da padaria. Ela redecorou a casa, trocou as cortinas, colocou plantas na varanda e transformou minha pequena cozinha em um espaço claro e organizado. Mas eu ofereci um doce para Chloe, sorrindo. "É para você." Lucy, que estava na cozinha, pegou o doce das mãos da menina e o substituiu por um prato de frutas cuidadosamente fatiadas. "Muito açúcar não faz bem para ela, mãe", disse suavemente, mas com firmeza.
Chloe baixou a cabeça em silêncio, embora seus olhos me lançassem um olhar, como se pedissem perdão silenciosamente. Comecei a observar o olhar de Chloe com mais atenção. Ela observava a mãe, não com afeto, mas com uma cautela tensa, como se tivesse medo de fazer algo errado. Certa noite, durante o jantar, Chloe derrubou acidentalmente um copo de chá gelado doce. Os cacos se estilhaçaram no chão e a menina empalideceu com as mãos tremendo. Desculpe, mãe, gaguejou, juntando os pedaços. Lucy não a repreendeu. Ela apenas sorriu. Está tudo bem, querida. Chloe limpou tudo em silêncio, cabeça baixa, aparentemente apavorada com a possibilidade de ser punida por um pequeno acidente. Em outra ocasião, costurei uma boneca de pano para ela. Quando a entreguei, seus olhos brilharam e ela a abraçou com força. É linda, vovó, sussurrou. Mas dias depois, enquanto arrumava seu quarto, encontrei a boneca escondida debaixo da cama, como se ela temesse que alguém a descobrisse. Meu desconforto se transformou em uma nuvem escura numa tarde em que voltei para casa mais cedo, pois havia esquecido meu lenço. Subi as escadas devagar, com cuidado para não interromper ninguém. Ao passar pelo quarto de Chloe, ouvi a voz de Lucy, gélida, cortante. O que eu te prometi, hein? Nunca minta para mim, eu sei de tudo. Não havia doçura, nenhum traço de calor. Congelei, com o coração disparado. Empurrei a porta, forçando a calma na voz. Voltei, disse trêmula. Lucy se virou instantaneamente, seu sorriso impecável reaparecendo como se tivesse sido retomado. Ah, você voltou, mãe. Eu e a Chloe estávamos brincando de contar histórias, disse ela, gentilmente, como se nada tivesse acontecido. Mas Chloe deu um passo para trás, os olhos suplicando silenciosamente, implorando para que eu não fosse embora. Eu sorri para ela, mas por dentro eu sabia a verdade. A gentileza de Lucy era uma máscara. Por trás dela, algo estava profundamente errado. E agora, depois que o som dos saltos de Lucy se dissipou na distância do pequeno depósito, esperei 2 longos minutos, esforçando-me para captar qualquer som. Lá fora, eu só ouvia o murmúrio das ondas misturado aos gritos distantes de alguém vendendo refrigerantes gelados. Não havia mais passos, nem a voz doce e assustadora de Lucy. Abri a porta o suficiente para deixar entrar uma fina fresta de luz. Através da abertura, o banheiro parecia completamente vazio. Peguei Chloe no colo com cuidado. Suas pernas estavam tão fracas que ela praticamente se apoiava em mim. Ao sairmos para o ar salgado do mar, eu esperava alívio, mas ele não veio. Chloe tremia incontrolavelmente, como se o medo que ela vinha reprimindo há tanto tempo finalmente tivesse explodido. Guiei-a até um banco de pedra sob uma amendoeira da praia, com vista para si, Praia Sul. Comprei uma garrafa de água de um vendedor ambulante, entreguei a ela e falei baixinho. Dê um gole, querida, e depois conte para a vovó o que aconteceu. Chloe apertou a garrafa com força, mas não bebeu. Balançou a cabeça, abraçando-se como se pudesse desaparecer completamente. Sentei-me ao lado dela, com a mão em seu pequeno ombro, forçando a calma na minha voz. Está tudo bem, Chloe. Só estamos nós duas aqui. Você pode me contar qualquer coisa. Ela permaneceu em silêncio, os grandes olhos cheios de lágrimas, encarando as sandálias cobertas de areia. Então, como uma represa se rompendo, Chloe irrompeu em soluços. Ela se jogou em meus braços, enterrando o rosto no meu peito, suas lágrimas encharcando minha blusa. Estou com tanto medo, vovó. Ela chorou com uma voz pequena e trêmula. Mamãe me segue. Essas palavras me atingiram em cheio. Eu abracei forte, tentando conter a raiva e o medo que fervilhavam dentro de mim. Chloe, me conta, o que sua mãe faz que te assusta tanto? Perguntei com a voz trêmula, apesar do meu esforço para manter a calma. Chloe respirou fundo, tentando controlar os soluços, e então começou a falar em frases curtas e fragmentadas, mas cheias de verdade. Mamãe não fica só esperando no portão da escola, disse ela, olhando para o mar. Às vezes ela senta na cafeteria do outro lado da rua. Às vezes ela pergunta ao meu amigo Matthew o que eu comi, com o que eu brinquei. Eu não quero que ela saiba, mas ela sempre descobre. Meu coração apertou enquanto eu ouvia. Chloe continuou, com a voz ainda mais trêmula.
Ontem, Matthew disse que uma senhora muito simpática perguntou sobre mim, e ele a descreveu, exatamente como a mamãe, a vovó. Ela vestia sua blusa azul e sapatos vermelhos vibrantes. Chloe parou, me abraçando com mais força. Mamãe tinha avisado que se eu contasse para alguém, até mesmo para papai, Charles ou você, ela ficaria arrasada e seria obrigada a me levar para bem longe. Suas palavras me causaram um arrepio na espinha. Eu a abracei com mais força, uma tempestade de raiva e tristeza girando dentro de mim. Raiva porque Lucy tinha feito a menina passar por isso. Não vou deixar sua mãe te levar para lugar nenhum, sussurrei com firmeza, embora minha cabeça estivesse cheia de perguntas. O que Lucy estava escondendo? Por que ela estava controlando Chloe com tanta rigidez? Durante nossa caminhada até a padaria, não soltei a mão de Chloe em nenhum momento. Suas mãozinhas estavam geladas, apesar da tarde quente. Observei cada carro que passava, especialmente os brancos, como o que Lucy costumava dirigir. Cada ronco do motor, cada sombra que se movia me fazia estremecer. Os pôres do sol em Miami costumam ser lindos. O céu tingido de laranja e vermelho, como uma promessa de calmaria. Mas naquela tarde, as cores pareciam mais um aviso. Algo estava por vir. Naquela noite, depois que Chloe adormeceu, esperei Charles voltar da entrega de bolos em um hotel perto da praia. Quando ele chegou, seu rosto exibia um sorriso cansado, mas satisfeito. Muitas encomendas hoje, mãe, disse ele, tirando os sapatos floridos e se jogando no sofá. Assenti, forçando um leve sorriso. Eu sabia que não podia mais ficar em silêncio. Precisava contar a ele o que tinha acontecido naquela tarde. Charles, preciso conversar com você, disse cautelosamente. Ele olhou para cima, curioso, mas calmo. Respirei fundo e contei tudo. Como Chloe me arrastou para o armário do zelador no banheiro, o medo em seus olhos, os saltos vermelhos de Lucy, as palavras trêmulas sobre a mãe dela a seguindo. Contei a ele como Chloe tremia ao ouvir frases que Lucy sempre parecia saber de cor, e que ela seria levada para longe se contasse para alguém. Charles ouviu, mas sua expressão mudou gradualmente. A preocupação se transformou em dúvida, depois em uma leve irritação. Quando terminei, ele suspirou, colocou a mão no meu ombro e disse com firmeza, mas em voz baixa: Mãe, você está pensando demais nisso. Lucy só está preocupada com a Chloe. Você sabe como ela perdeu o Jason. Ela tem medo de perder a filha também, de não conseguir protegê-la. Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Olhei nos olhos dele, procurando um vislumbre de empatia, mas encontrei apenas proteção. A menina estava tão assustada que deixou cair o pirulito. Ela tremia em meus braços. Isso não é uma preocupação normal, insisti. Nesse instante, a porta do quarto se abriu. Lucy apareceu com um pijama de seda cor creme, os cabelos negros soltos e caindo em cascata sobre os ombros. Ela ficou parada em silêncio, os olhos arregalados, como se tivesse ouvido tudo. Meu coração afundou. Eu não sabia quanto tempo ela estava ali, mas seu olhar, sem raiva, sem defesa, repleto de lágrimas, me pegou completamente desprevenida. Ela deu um passo em direção a Charles, a voz trêmula. Desculpe, mãe. Eu não queria assustar a Chloe. Ela baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas nervosamente. É que, desde o Jason, eu tenho pavor de perdê-la, de falhar como mãe. Ela ergueu os olhos para os meus, a dor estampada em cada linha do seu rosto. Eu só quero fazer tudo certo, mãe. Tenho medo de decepcioná-la. Suas palavras frágeis me fizeram hesitar por um instante, quase me convencendo. Mas a imagem de Chloe tremendo no armário do zelador, com os olhos arregalados de terror, voltou à minha mente, e eu soube que a compaixão não me faria mudar de ideia. Enquanto isso, Charles já havia se movido. Ele se levantou, abraçou Lucy, dando tapinhas em suas costas, como uma criança que precisa de consolo. Está tudo bem, querida, sussurrou ele. Então se virou para mim, com um leve tom de reprovação no olhar. Mãe, eu sei que você está preocupada com a Chloe, mas a Lucy só quer o melhor para ela. Fiquei paralisada e a conversa terminou abruptamente. Dias depois, no café da manhã, Lucy anunciou que havia contratado uma empresa para instalar um sistema de segurança, tanto na padaria quanto no apartamento. É para evitar arrombamentos e manter a família segura, disse ela, oferecendo um sorriso gentil, porém ponderado.
Assenti em silêncio, embora uma inquietação começasse a me invadir. Certa tarde, enquanto arrumava as prateleiras de pão, descobri uma câmera minúscula, quase invisível, escondida no canto da sala de estar, apontada diretamente para ser a área comum. Outra me apareceu no corredor, onde eu e Chloe costumávamos brincar. A luz vermelha piscante parecia olhos vazios me observando. Percebi que o controle de Lucy estava se tornando mais sutil, mais invasivo. Um dia, ela colocou um caderno de capa de couro sobre a mesa, com páginas repletas de uma caligrafia meticulosa. Esta é a agenda da família, disse ela com entusiasmo. Acho que vai nos ajudar a manter a organização e a união. Naquele caderno, ela havia anotado tudo. Os horários em que eu ia à feira, os horários em que Charles fazia entregas, os momentos em que Chloe ia à casa dela, aulas de balé. Ela até anotava quando eu costumava tirar um cochilo e a hora exata em que eu verificava o forno. Lucy, você não acha que isso está indo longe demais? Tentei dizer, mas ela apenas sorriu. Ah, mãe, é só mais prático. Só quero que tudo fique claro. Certa tarde, cheguei 10 minutos atrasada. Quando entramos, Lucy já estava na porta, braços cruzados, com seu sorriso impecável no rosto. Tudo bem, mãe? Perguntou ela com a voz doce, mas sem calor. Expliquei que o forno havia quebrado, tentando manter a calma, mas seu olhar não se desviou de mim, avaliando cada palavra. Chloe se escondeu atrás de mim, com medo de espiar. Minha casa não parecia mais um lar, parecia um palco, e Lucy era a diretora. Cada gesto, cada palavra estava sob seu escrutínio. Comecei a notar pequenos detalhes, como ela limpava as impressões digitais das maçanetas, como se apagasse qualquer sinal de erro, como organizava os potes de tempero em ordem alfabética, sem nenhuma exceção. Sua perfeição não era mais admirável. Aquilo se tornara uma arma silenciosa, um aviso constante para mim, para Chloe, de que tínhamos que ter cuidado. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, a vizinhança estava em completo silêncio. Apenas o distante vai e vem das ondas e o leve ruído do ventilador de teto girando lentamente podiam ser ouvidos. Eu estava deitada na cama, sem conseguir dormir. Os olhos aterrorizados de Chloe no banheiro público, o sorriso falso de Lucy e as câmeras piscando me assombravam. Incapaz de suportar por mais tempo, sentei-me, meus pés descalços, roçando o chão frio. Decidi ir até a cozinha pegar um copo d'água, na esperança de que algo tão simples pudesse me acalmar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelo fraco luar que filtrava pela janela, projetando sombras oscilantes nas paredes. Ao passar pelo banheiro principal, um estrondo seco gelou meu sangue. Crash! Algo havia quebrado, e a força deixou claro que não fora um acidente. Não era o barulho de uma xícara. Uma luz amarelada escapou pela porta entreaberta, acumulando-se nos azulejos como um convite perigoso. Lá dentro, ouvi respirações irregulares e ofegantes, como se alguém tivesse acabado de correr para salvar a vida. Inspirei lentamente, tentando manter minha própria respiração silenciosa, e me aproximei furtivamente. Minha mão trêmula alcançou a porta, empurrando-a o suficiente para espiar lá dentro. Lucy estava de costas para mim, de frente para o grande espelho na parede. A luz branca e forte da lâmpada fluorescente projetava uma longa sombra distorcida, estendia-se pelo chão. Na pia de porcelana branca, cacos de um espelho de mão brilhavam como pequenos diamantes abandonados. Algumas gotas de sangue escuro pingavam de sua mão direita, espalhando-se pela porcelana como manchas abstratas em uma pintura perturbadora. Lucy parecia alheia ao ferimento. Permaneceu imóvel, olhos arregalados, fixos em seu reflexo no grande espelho. Seu olhar era vazio, oco, como se falasse silenciosamente com alguma versão desconhecida de si mesma. Então, ela começou a murmurar, a voz tão baixa que precisei me esforçar para entender suas palavras. Não foi minha intenção. Eu já disse que não foi minha intenção. Sua voz tremia, como se tentasse convencer alguém, ou a si mesma. Ela acariciou a cabeça com a mão ilesa. Seu corpo balançava levemente, preso a um ritmo delirante. Permaneci paralisado, o coração batendo tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. De repente, seu murmúrio tornou-se mais agudo, mais frenético. Foi ele quem caiu. Ele escorregou.
Eu só empurrei a mão dele. Aquelas palavras me gelaram o sangue, como se tivessem jogado água gelada em mim. Ele é... De quem ela estava falando? Jason, o ex-marido dela, passou pela minha cabeça, mas não podia ser. O laudo dizia que tinha sido um acidente. Ou será que havia algo que eu não sabia? Medo e dúvida se entrelaçaram dentro de mim, me deixando à beira do pânico. Eu não consegui me conter. Lucy, de quem você está falando? Perguntei com a voz trêmula. Minhas palavras romperam o silêncio. Lucy se virou bruscamente. Seus olhos passaram de vazios para puro terror no instante em que me viu. Por um segundo vislumbrei o pânico em seu olhar, como de um animal encurralado. Mas quase imediatamente ela piscou, e um sorriso forçado e distorcido substituiu o medo. Mãe, você me assustou, disse ela com a voz tensa, seca, estranhamente calma no silêncio opressivo. Eu acabei de ter um pesadelo. Um sonho horrível. Lucy rapidamente enrolou a mão, ensanguentada em uma toalha, evitando meu olhar. Ela passou por mim, sussurrando repetidamente. Foi só um sonho, Manuel. Foi só um sonho, mas eu sabia que não era um sonho. O jeito como ela disse, ele caiu, não era o de alguém que acorda de um pesadelo com a voz trêmula. Era o tom de alguém tentando se convencer de uma mentira. Alguém escondendo uma verdade. Uma verdade terrível. Naquela mesma noite, decidi que não podia mais permanecer passiva. Precisava descobrir quem ele era. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, lançando uma luz pálida pelo céu, eu já estava na cozinha com uma xícara de café quente nas mãos. Quando Charles e Lucy apareceram para o café da manhã, mantive a voz calma e disse que precisava visitar um primo doente em uma cidadezinha perto de Sarasota e que provavelmente voltaria tarde. Lucy sorriu e assentiu. Cuide-se, mãe. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Seu sorriso, impecável como sempre, ainda era frio. Charles mal ergueu os olhos do jornal, apenas acenando com a cabeça. Na verdade, eu não fui a Sarasota. Fui direto para um café tranquilo no centro histórico, onde as ruas de paralelepípedos e as azaleias floridas criavam uma sensação de calma, longe do olhar atento de Lucy. Escolhi um canto isolado, a salvo do alcance de suas câmeras sempre vigilantes. Lá encontrei Richard Johnson, o amigo mais próximo do meu falecido marido e chefe de polícia, aposentado de Atlanta. Ele era um homem em quem eu confiava plenamente, um companheiro de longas noites regadas a bourbon e conversas sobre o mar sob o luar com meu marido. Richard sentou-se à minha frente, o rosto marcado pelas rugas revelando os anos, mas seus olhos permaneciam penetrantes e calculistas. Contei-lhe tudo, os olhos aterrorizados de Chloe, os saltos vermelhos no banheiro público, a cena horrível da noite anterior. Entreguei-lhe um envelope com uma quantia modesta de dinheiro, o suficiente para que ele usasse sua experiência para investigar Lucy Smith e seu ex-marido Jason. Mais tarde, fiquei perambulando pelo parque próximo, fingindo ler um livro antigo, embora meus olhos nunca se desviassem do meu celular. Cada som, cada notificação, cada motor de ônibus passando fazia meu coração disparar. Algumas horas depois, o telefone vibrou. Era Richard. Sua voz era firme e mais grave. Elizabeth, eu o encontrei. Jason Mendoza. Ele morreu há 2 anos. Sua última residência era em um bairro de classe média em um subúrbio de Atlanta. O laudo oficial diz: acidente doméstico, caiu da escada, rápido demais. Então, ele me enviou um endereço por mensagem de texto com um aviso. Cuidado, Elizabeth, tem algo errado. Suas palavras me afetaram profundamente, como se eu tivesse acabado de tocar em um segredo gélido. Sem hesitar, peguei o primeiro ônibus para Atlanta. A viagem durou vários minutos. Horas. A paisagem lá fora, pela janela, mudou das palmeiras verdes da costa para as colinas secas e onduladas do Planalto. Recostei-me na cadeira, apertando minha bolsa de pano gasta, enquanto uma única pergunta girava incessantemente em minha mente. O que realmente aconteceu naquelas escadas? A imagem de Lucy, em frente ao espelho, sussurrando, ele só caiu, repetia-se incessantemente como um filme quebrado. Tentei imaginar Jason, o homem que Lucy quase nunca mencionava, exceto para dizer que havia morrido em um acidente.
Mas o pânico em sua voz na noite anterior, o sangue na pia e o olhar aterrorizado de Chloe sugeriam algo muito mais horrível do que um simples acidente. Quando cheguei ao subúrbio de Atlanta, procurei o endereço que Richard havia me enviado por mensagem. Era uma casa azul clara de 2 andares, com uma cerca branca e pequenos vasos de cactos enfeitando o quintal. Outra família morava lá agora, um jovem casal com filhos, cujas risadas ecoavam pelas janelas. Fiquei parada diante do portão, sem saber o que fazer. Devo bater na porta e perguntar sobre alguém que morou ali há 2 anos? Eu estava prestes a me virar, quando uma senhora mais velha no quintal vizinho, regando algumas azaleias, me notou. Ela usava um vestido floral um pouco gasto, com os cabelos brancos presos em um coque baixo. Reunindo coragem, aproximei-me dela. Sou parente distante da família de Lucy, disse, tentando parecer casual, embora meu coração estivesse acelerado. Eu só queria saber um pouco sobre a vida dela naquela época. A mulher, Helen, me observou por um longo momento, ponderando se deveria confiar em mim. Então, ela sorriu, apontou para o seu pátio e ofereceu um copo de limonada fresca. Sente-se, querida. Depois de alguns minutos de conversa fiada sobre o tempo e a vizinhança, ela começou a falar. Lucy, sim, uma moça muito bonita, mas sempre tensa, disse a senhora Helen, baixando a voz como se alguém pudesse ouvir. O marido dela, Jason, era um bom homem, continuou ela. Ele sempre trazia donuts para as crianças da vizinhança e sorria o tempo todo. Por fora, a vida deles parecia perfeita. Uma bela casa, Chloe bem vestida, Lucy meticulosa em cada detalhe. Mas as paredes eram finas e Helen frequentemente ouvia discussões. Lucy era obcecada em ser a mãe perfeita, acrescentou, com o olhar distante. Ela controlava todos os aspectos da vida de Chloe. Comida, roupas, até mesmo os amigos. Certa vez, Helen a viu parada do lado de fora da escola, observando a menina brincar de longe, sem piscar. Então, ela parou, olhando em volta como se tivesse medo de ser ouvida. Na noite em que ele morreu, ela baixou a voz. Mais ainda, quase um sussurro. Eles discutiram tão alto que toda a vizinhança ouviu. Jason gritou que não aguentava mais, que ela não batia bem da cabeça e que pediria o divórcio para ficar com a guarda de Chloe. Minha garganta secou e eu apertei o copo de limonada com tanta força que meus nós dos dedos doeram. A senhora Helen continuou. Jason havia conversado com meu filho, que é advogado, sobre reunir provas de que Lucy era incapaz de cuidar da filha. Ele estava apavorado, com medo de que ela fizesse alguma besteira. Depois da gritaria, houve um baque alto e ecoante, disse ela, com os olhos sombrios. E então, silêncio. Um silêncio horrível e sufocante. Na manhã seguinte, a polícia chegou. Alegaram que foi um acidente, que Jason havia caído da escada, mas ela fez uma pausa, com o olhar penetrante e perspicaz. Ninguém acreditou que foi um acidente, mãe, mas ninguém se atreveu a falar. A expressão de Lucy depois disso foi assustadora. Suas palavras me atingiram como uma faca, um vento frio cortando o calor do fim da tarde. Agradeci a senhora. Helen, minhas mãos tremendo enquanto colocava o copo sobre a mesa. No ônibus de volta para Miami, fiquei olhando pela janela, mal conseguindo enxergar a paisagem, apenas as imagens girando na minha mente. O relato da senhora Helen, os sussurros aterrorizados de Lucy no banheiro, os olhos assustados de Chloe, tudo se misturando em um mosaico aterrador. Cheguei a Miami quando o crepúsculo começava a tingir o céu. Na sala de estar, Lucy estava sentada no sofá, lendo uma história para Chloe. A luz quente do abajur as banhava, formando uma cena perfeita de mãe e filha. Chloe se aconchegou contra ela, os olhos arregalados, concentrada no livro. Lucy olhou para cima, com um sorriso doce e sereno. Você voltou, mãe. Como foi sua visita à sua prima? Aquele sorriso, antes reconfortante, agora me causava arrepios. Preciso demais, calculado demais, como uma máscara impecável. Assenti brevemente. Tudo bem, obrigada. Tive que esperar até Chloe dormir e Charles voltar da padaria para ter um momento a sós
sós com meu filho. Sentei-me na sala de estar, com uma xícara de chá frio nas mãos, tentando organizar a tempestade de pensamentos que me invadia. Lucy em frente ao espelho quebrado, sua voz trêmula, e as revelações da Sra. Helen se misturavam, arrastando-me para o centro do caos. Eu precisava falar com Charles, mas como fazê-lo acreditar em mim? Como destruir a confiança do meu filho, na mulher que ele amava, sem ao mesmo tempo destruir a família? Lucas desce jouer pé. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Charles e eu sentamos na cozinha, revisando as contas do mês. Aquela cozinha sempre fora nossa, o espaço onde ele fazia a lição de casa quando criança, onde eu o ensinei a sovar e moldar a massa. Agora, sob a luz fraca, Charles parecia cansado, mas havia uma leve satisfação em sua expressão enquanto ele conferia os números. Fechei a porta da cozinha. O clique seco da fechadura soou como um limite, uma declaração. Esta conversa não pode ser interrompida. Charles, preciso falar com você, eu disse, minha voz baixa, mas firme, embora meu coração batesse forte. Charles olhou para cima, com um pequeno sorriso confuso nos lábios. O que foi, mãe? Contei a ele sobre Jason, sobre o medo que ele tinha de que Lucy não fosse capaz de cuidar de Chloe, sobre a ameaça de divórcio, o acidente, o silêncio que se seguiu e a incredulidade dos vizinhos. Charles ouviu, seu rosto mudando lentamente. Primeiro surpresa, depois ceticismo. Mãe, isso é só fofoca, disse ele com um tom de irritação na voz. Você sabe como as pessoas exageram. Elas adoram inventar histórias. Encarei-o, tentando firmar a voz. Charles, na outra noite eu ouvi Lucy no banheiro. Ela disse, ele só caiu, como se estivesse se convencendo. Você não vê? A convicção na minha voz finalmente transpareceu. Ele afundou na cadeira, as mãos agarrando a cabeça, sussurrando. O que você está dizendo, mãe? Não pode ser. Lucy, ela não faria isso. Ela não conseguiria. Antes que ele terminasse, a porta da cozinha se abriu. Lucy estava lá, com um copo d'água na mão, os olhos arregalados, brilhando com lágrimas. Ninguém sabia quanto tempo ela havia escutado, mas aquele olhar me disse que ela tinha ouvido tudo. Então, você também acredita na sua mãe? Sua voz vacilou. Você acha que eu sou uma assassina? O copo em suas mãos tremeu violentamente e escorregou, estilhaçando-se em 1000 pedaços no azulejo. A água espirrou, o estrondo nos sacudindo. Lucy começou a chorar, não de tristeza, mas de medo. O choro frenético de alguém em completo colapso. Ninguém me entende, ela gritou com a voz embargada. Nem você, Charles. Você também duvida de mim. Ela enterrou o rosto nas mãos, tremendo, como se toda a coragem a qual se agarrara por tanto tempo tivesse se estilhaçado naquele instante. Charles, alarmado e inquieto com o desabafo da esposa, levantou-se de um salto e a abraçou. Não, não, Lucy, não foi isso que eu quis dizer, murmurou, com a voz tensa de preocupação. Calma, meu amor, eu acredito em você. Ele a segurou delicadamente, acariciando suas costas, com uma expressão de pânico, como se ela pudesse se despedaçar como os cacos de vidro espalhados pelo chão. Eu permaneci paralisado, sentindo-me um estranho em minha própria casa. Charles a conduziu até o quarto, mas antes de sair, Lucy se virou para mim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas seus olhos estavam frios, penetrantes de ódio. Nenhuma palavra era necessária. Era uma ameaça silenciosa. Você arruinou tudo. Isto é guerra. Daquele dia em diante, a casa pareceu um campo de batalha. Lucy me proibiu de me aproximar de Chloe. Acho melhor eu mesma cuidar de Chloe, disse ela certa manhã, com a voz doce, porém cortante. Você já tem bastante trabalho na padaria. Não quero aumentar sua carga. Eu queria discutir, mas o olhar cansado e suplicante de Charles me impediu. Em casa, a porta do quarto de Chloe permanecia fechada e eu a via apenas brevemente quando ela passava pela sala de estar de cabeça baixa. As refeições se tornaram dolorosamente silenciosas.
Charles tentava quebrar o silêncio, contando histórias sobre um cliente engraçado ou alguma notícia do jornal, mas suas palavras soavam forçadas, como se estivesse tentando tapar o abismo crescente entre Lucy e eu. Não trocávamos nenhuma conversa, apenas olhares cortantes e penetrantes. Nos olhos de Lucy, eu não via mais a nora que eu havia acolhido ou a mulher em quem um dia confiei. Eu via uma inimiga, alguém que me considerava a maior ameaça ao segredo e à vida que ela havia construído. À meia-noite, um ruído estranho me despertou bruscamente. Sentei-me bruscamente com o coração disparado, os pés descalços tocando o chão frio. Encostei o ouvido na parede tentando ouvir. A voz de Lucy, baixa mas urgente, chegou até mim. Depressa, Chloe, vista o casaco. Vamos viver uma aventura como as princesas dos contos de fadas. Então veio a voz pequena, tímida e resistente de Chloe. Eu não quero ir a lugar nenhum. Quero ficar com a vovó e o papai Charles. Mãe, me solta. O grito agonizante dela foi como uma lâmina rasgando meu peito. Sem hesitar, saí correndo do meu quarto, descalça, pelo corredor escuro. A porta da frente estava escancarada. A brisa fria do mar invadiu o ambiente, trazendo o cheiro forte de sal. Corri para a varanda e observei a rua costeira vazia, iluminada apenas por alguns postes de luz amarelo claros. Sob aquele brilho fraco, vi a van de Charles, a que ele usava para entregar pão, com o motor ligado. Lucy estava empurrando Chloe para o banco de trás. A menina se debatia, suas mãozinhas empurrando a mãe. Seus soluços foram abafados quando a porta do veículo bateu. O motor roncou e o carro desapareceu na noite. As luzes traseiras vermelhas piscaram como olhos furiosos antes de contornar a curva no final da estrada. Congelei, sentindo como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Instintivamente, corri para o quarto de Charles e bati na porta. Acorde! Lucy levou Chloe. Ela levou a van. Charles sentou-se sobressaltado, ainda meio adormecido. Mas quando viu meu rosto, ele se levantou num pulo. O que você está dizendo, mãe? Para onde ela a levou? Perguntou, com pânico na voz. Contei-lhe tudo o que tinha presenciado. Tremendo, mas resoluta. O medo se refletia em seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o celular e verificava um aplicativo. O GPS, a van tem um rastreador, gritou, uma faísca de esperança iluminando seus olhos. Na tela, um ponto vermelho se movia rapidamente para o norte. Entramos no meu carro e corremos pela rodovia em direção ao aeroporto. No caminho, Charles ligou para a polícia para denunciar o sequestro da criança. Sua voz oscilava entre terror e fúria. Disseram que vão bloquear a saída, murmurou. Mas nós dois sabíamos que esperar não era uma opção. Segurei a maçaneta da porta com força, os olhos fixos no ponto vermelho no celular. A rodovia se estendia longa e escura. Apenas nossos faróis cortavam a noite. O mar rugia próximo e o vento assobiava pela janela entreaberta. Charles permaneceu em silêncio. Suas mãos apertavam o volante, os olhos vermelhos, como se lutasse contra os pensamentos sombrios que o consumiam. Depois de quase uma hora, o ponto verme, paramos num trecho isolado à beira-mar. Uma viatura policial também havia chegado. Seus faróis cortavam a escuridão, iluminando toda a área. A van de Charles estava ali, com as portas escancaradas, mas vazia. Mais à frente, na areia, perto da água, avistei uma figura. Era Lucy. Ela apertava Chloe contra o peito com força. O corpo da menina tremia violentamente. Ao luar pálido, eu podia ver Chloe se debatendo para escapar, mas os braços de Lucy a prendiam como numa gaiola. Quando Lucy percebeu as luzes, gritou e nos chamou. Não se aproximem! Não vou deixar vocês levarem minha filha! Ela não parecia uma mãe protegendo sua filha. Parecia um pássaro encurralado e desesperado, com as asas prestes a se romper, determinado a manter o que mais amava. As lágrimas de Chloe brilhavam na penumbra. Os policiais começaram a se aproximar lentamente. Um deles ergueu um megafone, falando com firmeza, mas calma. Senhora, Smith, por favor, coloque-a no chão. Ninguém pretende machucar a senhora ou a criança. Só queremos conversar. Mas Lucy balançou a cabeça, apertando Chloe com mais força e recuando em direção à margem.
Você não entende, gritou ela com a voz embargada. Chloe é tudo o que eu tenho. Eu não posso perdê-la. Meu coração se despedaçou ao ver Chloe. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, os lábios se movendo como se sussurrasse. Vovó, senti uma enorme vontade de correr e arrancá-la dos braços de Lucy, mas Charles me conteve, sussurrando. Mãe, deixe a polícia cuidar disso, por favor. Sua voz tremia. Congelei, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Eu havia jurado proteger Chloe, e lá estava ela, fora do meu alcance. Uma jovem policial deu um passo à frente, com as mãos erguidas para mostrar que estava desarmada, a voz suave, porém firme. Lucy, eu sei que você ama a Chloe, disse ela, mas você está assustando-a. Olhe para ela. Ela precisa estar segura. As palavras pareceram me atingir em cheio. Lucy olhou para Chloe e por um breve instante vi a dor cruzar seu rosto. Lentamente, ela afrouxou o aperto e Chloe, como um pássaro livre, se atirou em meus braços, enterrando o rosto em mim e soluçando. Vovó, eu estava com medo, sussurrou ela, seu pequeno corpo tremendo, enquanto eu a abraçava com força. Lucy não resistiu. Ela simplesmente... Ele ficou paralisado, encarando Chloe com um desespero silencioso. Charles, a poucos passos de distância, parecia pálido, incapaz de processar o que estava presenciando. Lucy, ele sussurrou sem ousar se aproximar. Eu abracei Chloe com força, sentindo alívio, misturado com tristeza ao mesmo tempo. Chloe estava segura, mas nossa família já estava despedaçada. Depois daquela noite, Lucy foi transferida para o Hospital Psiquiátrico de Orlando por ordem das autoridades, com o consentimento de Charles. Chloe voltou para casa conosco. Desde então, a padaria Seaside Sweets estava envolta em um silêncio incomum. O aroma de pão fresco ainda pairava no ar todas as manhãs, mas já não animava os ânimos. Charles trabalhava incansavelmente do amanhecer ao anoitecer, como se amassar e entregar pão pudesse apagar a dor. Certa tarde, enquanto tirava o pó das prateleiras, o telefone tocou. Era uma enfermeira do Hospital Psiquiátrico de Orlando. Seu tom era gentil, porém profissional. Senhora Miller, o estado da senhora. Smith melhorou. Ela começou a falar e quer ver você e o Sr. Charles. Congelei, apertando o pano nas mãos. Veja, Lucy, depois de tudo, uma parte de mim queria recusar e deixar tudo para trás. A estrada serpenteava por colinas áridas até chegar ao hospital, situado em uma encosta verdejante. Suas paredes brancas e jardins bem cuidados ofereciam uma calma peculiar, em forte contraste com a turbulência dentro de mim. Segurei a mão de Charles enquanto entrávamos, sentindo-o tremer. Ele não disse nada, mas seu olhar, cheio de angústia e confusão, dizia tudo. Eles nos conduziram a uma sala comum com janelas altas com vista para a Serra Madre. E lá, perto da janela, estava Lucy. Ela havia mudado. Seus cabelos negros e brilhantes e suas elegantes roupas de seda haviam desaparecido. Ela estava sentada, olhando para fora com uma expressão perdida e distante. Quando entramos, ela não se virou imediatamente. Charles falou primeiro, com a voz pesada. Lucy, viemos vê-la. A dor permeava cada palavra que ele dizia, como se cada sílaba carregasse um peso. Lucy estremeceu levemente e encontrou nosso olhar. O ódio frio de que me lembrava havia desaparecido, substituído por uma tristeza profunda e infinita. Ela assentiu e fez um gesto para que nos sentássemos. O silêncio preencheu o espaço, quebrado apenas pelo vento que entrava pela janela. Então ela falou, com a voz frágil e trêmula, como se suas palavras tivessem ficado aprisionadas por anos. Minha mãe me deixou na porta do orfanato, começou ela, olhando para o horizonte. Pouco antes, durante uma briga, ele havia gritado com ela que ela não merecia ser mãe. Eu ouvi, com o peito apertando. Lucy falou sobre sua infância no orfanato, obrigada a fingir felicidade para não se sentir excluída. Aprendi a sorrir, a fazer as pessoas gostarem de mim, disse ela, com a voz embargada. Mas eu sempre tive medo de ser abandonada, de ser vista como alguém sem raízes, sem valor. Olhei para ela e, pela primeira vez, não vi a mulher elegante com o sorriso perfeito, mas uma criança assustada tentando mascarar sua dor por trás de uma fachada impecável.
Então conheci Jason, continuou ela, com a voz mais suave. Ele era 10 anos mais velho, um empresário bem-sucedido. Ele me fazia sentir segura. Prometeu-me a família perfeita que eu nunca tive. Mas essa ilusão desmoronou quando Jason descobriu seu passado. Ele começou a notar sua necessidade de controlar Chloe. Como ela monitorava cada movimento, como não tolerava um único erro. Ele queria o divórcio, disse Lucy, e lágrimas rolaram por seu rosto. Ele disse que levaria Chloe, que eu era incapaz de ser mãe. Aquela frase, ela sussurrou, foi como uma facada no coração. Naquela noite, discutimos. Jason gritou as mesmas palavras que meu pai havia dito à minha mãe. Uma mulher como você não merece ser mãe. Sua voz falhou. Ela enterrou o rosto nas mãos, tremendo. Perdi o controle. Eu só queria que ele parasse. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se reunisse coragem para continuar. Nós lutamos na beira da escada. Empurrei a mão dele. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Só ouvi um baque seco. Seus soluços escaparam, as mãos cerradas com força. Entrei em pânico. Fingi que tinha sido um acidente. Quando a polícia acreditou em mim, pensei que poderia ficar com a Chloe. Recomeçar. Lucy ergueu o olhar, os olhos cheios de angústia e me encarou. Desde então, vivo com medo. Medo de que ela veja que eu não sou uma boa mãe. Medo de perdê-la. O silêncio tomou conta do quarto, quebrado apenas pelos soluços baixos de Lucy. Charles deu um passo à frente, ajoelhou-se ao lado dela e a envolveu em seus braços. Ninguém quer te abandonar, Lucy, disse ele com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe por não te entender. Permaneci imóvel, congelada, incapaz de me mover. Pela primeira vez, não vi um monstro. Não vi a mulher com o sorriso falso e os sapatos vermelhos assustadores. Vi um ser humano ferido, uma alma marcada por cicatrizes, desajeitadamente escondida atrás de uma máscara de perfeição. Vários meses se passaram. Lucy foi transferida para um centro de tratamento mais especializado, longe de Miami, onde os médicos disseram que ela precisaria de muito tempo para curar as profundas feridas de sua mente. Não sei se ela voltará a ser a mesma, mas me apego à tênue esperança de que ela encontrará a paz que perdeu há tanto tempo. A vida em Miami lentamente retomou seu ritmo. Minha padaria abria todos os dias como antes. O aroma de pão e café ainda preenchia o ar, lembrando-me de que, não importa o que aconteça, a vida continua. Todas as manhãs eu me levanto, amasso, assa e recebo os sorrisos calorosos dos clientes habituais. A risada radiante de Chloe agora preenche os cantos silenciosos da padaria, como notas alegres entrelaçadas em uma melodia triste. Em uma tarde ensolarada, eu estava atrás do balcão ensinando Chloe a polvilhar açúcar de confeiteiro sobre os croissants recém-assados. Ela usava um avental muito grande e, com cuidado, usava uma forma de papel em formato de estrela para decorar cada croissant. "Olha, vovó, que lindo!" exclamou ela com os olhos brilhando enquanto os grãos de açúcar caíam, formando uma estrela delicada. Eu sorri, incapaz de conter a alegria de vê-la tão viva. "Está lindo, minha princesa", eu disse a ela. Charles estava sentado a uma mesa no canto, trabalhando nas contas da padaria. Ele olhava para cima de vez em quando, sorrindo suavemente para Chloe. As rugas de preocupação em sua testa haviam suavizado, embora a dor permanecesse escondida sob sua calma aparente. Ele falava pouco de Lucy, mas ainda usava sua aliança de casamento, uma lembrança do amor que um dia sentiu por ela. Observando-o com Chloe, senti um pequeno conforto. Nossa família, embora fragmentada, continuava a se reconstruir dia após dia. De repente, Chloe congelou, a forma suspensa sobre a massa. Ela se virou para mim com olhos claros e incertos. "Vovó?" perguntou baixinho, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. "A mamãe vai voltar?" Aquela pergunta foi como uma agulha atravessando meu coração. Um pouco de farinha caiu em sua bochecha e eu a limpei delicadamente, sorrindo ternamente. "Claro que sim, meu amor. Sua mãe está em um lugar especial, aprendendo a viver em paz e feliz, assim como você."
Quando você aprende a ler um livro difícil, ela também precisa de tempo. Chloe assentiu, embora seus olhos ainda estivessem tingidos de dúvida. Eu a abracei, sentindo o calor de seu pequeno corpo pressionado contra o meu. Algum dia, quando sua mãe terminar a lição, ela voltará, sussurrei. Embora nem eu tivesse certeza se era verdade ou apenas um consolo, ela não disse nada, aconchegando-se mais em meus braços, confiando em mim. Naquele momento, eu soube que, não importava o que tivesse acontecido naquela noite, depois de fechar a padaria, eu caminharia sozinha pela Praia Sul. O pôr do sol pintava o mar em tons de laranja e violeta. As ondas lambiam suavemente a costa com aquele som atemporal que parece sussurrar a história da própria vida. Tirei minhas sandálias, sentindo a areia fria sob meus pés. Caminhando à beira-mar, a brisa trazia o cheiro salgado e uma liberdade que eu não sentia há anos. Peguei uma pedra lisa, polida pelas marés e pelo tempo, e a joguei no mar, observando-a quicar antes de afundar. Ninguém pode viver no passado para sempre, murmurei. Às vezes, deixar ir é a única maneira de preservar o que é mais precioso. Olhei para a padaria, onde as luzes amarelas e aconchegantes ainda brilhavam, onde Chloe e Charles esperavam. Embora a jornada tivesse sido dolorosa, eu sabia que minha família continuava a mesma, imperfeita, mas resiliente o suficiente para seguir em frente. Existem feridas invisíveis que permanecem na memória, no medo, na necessidade desesperada de controlar a vida apenas para evitar perder novamente. Depois de tudo o que testemunhei, entendi que o que chamamos de perfeição é muitas vezes uma máscara que esconde a dor mais profunda. Lucy não era uma vilã. Ela era uma mulher presa ao seu passado, incapaz de amar da maneira correta. A vida, apesar das perdas, continua, e se há uma lição que espero deixar, é esta: ouça aqueles que você ama antes que seja tarde demais. Às vezes, o que eles precisam não é de julgamento, mas de um abraço caloroso o suficiente para dissipar o medo. A história que você leu teve nomes e lugares alterados para proteger os envolvidos. Ela não é contada para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça, reflita e haja. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Permaneceria em silêncio para manter a paz ou enfrentaria tudo para recuperar sua voz? Quero ouvir seus pensamentos, porque cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de alguém. Que Deus te abençoe e que a coragem sempre nos guie para dias melhores. Na tela final, deixarei 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas irão te surpreender.